Oi, pessoal, tudo bem? Vamos ver agora a posição relativa entre duas retas. Duas retas, elas podem ser concorrentes, ou seja, elas concorrem em um ponto, como no exemplo dessas duas retas. Aqui essa reta concorre no ponto C e aqui concorre no ponto B. Tá? Elas têm um ponto de intersecção, que é um ponto em comum às duas. Então, se elas são só concorrentes, a simbologia R um xizinho S. Se elas são concorrentes e perpendiculares, a simbologia R, tananã, S. São concorrentes e perpendiculares, porque perpendiculares têm uma característica, elas concorrem um ponto e formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? Ali, ó, formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, duas retas, elas também podem ser paralelas, e aí a gente tem as estritamente paralelas, elas andam uma ao lado da outra, mas nunca se encontram, não tem pontos em comum. A simbologia R, duas barrinhas S. Elas podem ser paralelas, porém coincidentes, a simbologia R, três barrinhas S. As coincidentes é como se elas fossem uma só. Então, uma recai sobre a outra, e aí todos os pontos de uma são pontos da outra. Resumindo, então, a gente tem que duas retas podem ser concorrentes, concorrem em um ponto, tem um ponto de intersecção, um ponto em comum. Podem ser concorrentes perpendiculares, aí elas concorrem em um ponto, mas formam um ângulo de 90 graus entre si. Podem ser paralelas, estritamente paralelas, uma ao lado da outra, sem pontos em comum, ou coincidentes, paralelas, mas coincidentes, uma em cima da outra, todos os pontos de uma são pontos da outra, ou seja, tem infinitos pontos, porque as retas são infinitas. Então, para eu verificar a posição relativa entre as duas retas, eu posso verificar pela solução de um sistema ou pelo coeficiente angular, que a gente vai ver depois nos próximos slides. Ou também graficamente, né? Olhando o gráfico, eu posso verificar a posição entre elas. Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver a verificação da posição relativa entre duas retas, tá? Pela resolução de um sistema. Só relembrando, duas retas elas podem ser concorrentes ou concorrentes perpendiculares. Ou seja, concorrentes têm um ponto em comum, um ponto de intersecção em comum. Paralelas, elas nunca se cruzam, elas não têm pontos em comum. E as coincidentes, que elas são paralelas e como se uma estivesse bem em cima da outra, ou seja, elas têm todos os pontos em comum, infinitos pontos em comum. Então, vamos pegar como exemplo essas duas retas, a reta R e a reta S. Tá? Então, a gente vai resolver essas duas retas como se fosse um sistema. E aí, na resolução, né, vamos fazer por adição, né? Por adição, x menos x0, y mais y, 2y, 3 mais 1, 3 mais 1, 4. Ou seja, o y igual a 2. Se eu achei o y, eu posso pegar uma das equações, vou pegar a primeira, e substituir o y por 2 no lugar do y. Então, vai ficar x mais 2 igual a 3, ou seja, x igual a 1. Tá? Então, eu resolvi o sistema. Eu tenho que o sistema tem uma solução, né, que é 1 e 2, né, a solução do sistema. X é 1, y deu 2. E aí, eu tenho que esse sistema, essa solução ponto 1 e 2 é o ponto de intersecção entre essas duas retas, tá? Ponto de intersecção. Tá ali, o ponto B1 e 2, ponto de intersecção entre a reta R e a reta S, tá? Ou seja, eu coloco que R intersecção com S, que é o ponto
de intersecção, seja ponto comum, é ponto B, 1 e 2. O sistema é possível e determinado, SPD, ou seja, tem uma única solução, significa que elas são concorrentes, ou seja, elas concorrem em um ponto, certo? Agora vamos pegar outro exemplo aqui, da reta R e a reta S também, né? Mudei um pouquinho as retas. Para resolver esse sistema, né, vamos resolver por substituição. Tá? Vou pegar a primeira e vou isolar o x. Tá? Isolei o x, ficou x igual a 3 menos y. Y passou para o outro lado, menos y. E aí, eu vou substituir o x nessa outra aqui, na segunda. Substituindo o x por 3 menos y, daí eu vou ter y menos y menos y é igual a 0y. O 3 passa para o outro lado, menos 3, mais 1 igual a menos 2. Então, eu vou ter o quê? Que 0 vezes y igual a menos 2. Tá? Vou ter que 0 vezes y igual a menos 2. Tá? Ou seja, não tem nenhum valor, não existe nenhum valor que eu atribua, a y que vai dar menos 2. Qualquer valor que eu atribua a y vezes 0 vai dar 0. Né? 0 vezes 2, 0 vezes 3. Então, eu não tenho solução, não tem valor para y que dê menos 2. Tá? Se eu não tenho solução, então esse sistema ele é impossível. Tá? Não existe valor para y. Então, se ele não tem solução, ou solução vazia, ó, né, eles não têm ponto de intersecção, não tem pontos em comum. A intersecção entre a reta R e a S é vazia, não tem ponto de intersecção. Graficamente, eu tenho as duas ali, reta E e reta S, ou seja, significa que o sistema é impossível, SI, sistema sem solução, e que as retas são paralelas. Tá? Ou seja, se o sistema for sem solução, sistema impossível, as retas são paralelas. Agora, vamos pegar outro exemplo aqui. Essas duas retas, R e a reta S, vamos resolver o sistema. Vou resolver por substituição, e aí na substituição eu vou pegar primeiro, eu vou isolar o x novamente, passo o y para o outro lado, né? Então, x igual a 3 menos y. E aí, eu vou substituir na outra equação. Vou substituir o x por 3 menos y. E aí, para resolver a distributiva, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos y, menos 2y. Mais 2y é igual a 6. E aí, eu tenho o quê? Que menos 2y mais 2y igual a 0y. Né? E o 6 passa para o outro lado, menos 6. 6 passa para o outro lado, menos 6. 6 menos 6, 0. Então, eu tenho isso aqui. Agora, o que acontece? Qualquer valor que eu atribua a y, torna a equação verdadeira. Porque vezes 0 vai dar 0, e 0 é igual a 0. Então, nesse caso, y pertence aos reais. Né? O y pode assumir qualquer valor. Tá? Tenho, então, infinitas soluções. Se eu tenho infinitas soluções, né, o sistema é possível indeterminado SPI, né, infinitas soluções. Graficamente, significa que elas são coincidentes, né, as coincidentes, uma recai sobre a outra, então elas têm todos os pontos em comum, que são infinitos, infinitas soluções, infinitos pontos em comum, ou seja, elas são coincidentes. Resumindo, a gente tem o quê? Que se o sistema for possível e determinado, existe uma solução, então elas são concorrentes. Se o sistema for impossível, elas não têm pontos em comum, significa que elas são paralelas.
e o sistema for possível indeterminado, significa que elas têm infinitos pontos em comum, ou seja, uma recai sobre a outra, elas são coincidentes. Agora, vocês podem resolver esses exercícios de 1 até o 4, né? E aí escaneia ou pode tirar foto e enviar para mim. Não esqueçam de fazer os gráficos, tá?